lá, gente. Na aula de hoje vamos falar sobre perspectivas das políticas públicas. É interessante termos em mente que a perspectiva ela é ligada a três características. Eu tenho uma perspectiva organizacional, que nós vamos entender que ela é de cunho interno. A organização ela precisa, primeiramente, poder se organizar para que ela possa propor. Segundo, eu tenho uma perspectiva técnica. Eu preciso ter pessoas que conheçam sobre o assunto, pessoas especializadas. E outra, nós vamos estar diante de uma perspectiva política. Para isso, vamos conhecer e realmente trabalhar as três perspectivas. Vamos lá, vem para cá. Então, vamos começar aqui falando sobre as nossas perspectivas das políticas públicas. É interessante, gente, diante desse contexto, que nós precisamos ter para aproveitar todo o potencial de seus papéis na criação de políticas governamentais contemporâneas, os gestores públicos precisam assumir simultaneamente três perspectivas. É interessante termos em mente a utilização dessas três perspectivas para guiar a sua participação no processo de políticas públicas. Então, eu preciso ter as três perspectivas para que eu possa guiar a minha política pública. Heron, quem seriam? Eu tenho uma perspectiva organizacional, uma perspectiva política e uma perspectiva técnica. A efetividade das funções dos gestores públicos nas políticas será prejudicada se qualquer das perspectivas for ignorada ou não adequadamente trabalhada. Gente, precisamos compreender que diante das perspectivas das políticas, nós precisamos ter as três conjuntamente, até mesmo porque elas vão estar relacionadas ao propósito final que realmente vai ser oferecido. Então, diante desse contexto, eu preciso estudar as três, entender os conceitos das três perspectivas para que a gente consiga estabelecer o que nós temos de principal, que seria esse aspecto finalístico da nossa política pública. Então, vamos conhecer cada uma delas. Vem para cá. Então, gente, vamos conhecer cada uma dessas perspectivas. Eu tenho uma perspectiva organizacional. A perspectiva organizacional atrai a atenção dos gestores públicos para questões organizacionais, como? Preste atenção, marca no teu material. Estrutura organizacional, mudanças organizacionais. Essas mudanças são variadas. Gestão de RH, financeiro, procedimentos administrativos e assim sucessivos, necessários para responder aos desafios enfrentados no processo de política pública. Você vai perceber que a característica da perspectiva organizacional ela é ligada a um ambiente interno. Se ela é ligada a um ambiente interno, a grande preocupação que o gestor público tem é ter condições, ter recursos suficientes para justamente poder implantar uma forma de poder ter condições suficientes para justamente implantar uma política pública adequada. Nesse contexto, nós vamos compreender que os aspectos que estão sendo atribuídos descreve que nós temos que ter um cuidado com as condições ligadas ao ambiente interno dentro da organização, e a gente vai entender o porquê dessa característica. Então ele continua. A perspectiva organizacional exige que os gestores públicos pensem além de suas funções gerenciais. Então ele começa tendo uma preocupação pelas suas funções gerenciais em suas próprias organizações, focando nos desafios e nas oportunidades trazidas pelo contexto institucional mais abrangente do desenvolvimento de políticas públicas. Então, aqui nós estamos estudando uma perspectiva organizacional. Presta atenção que existe essa relação entre as perspectivas. Agora, eu estou numa perspectiva técnica. Veja que as três perspectivas são condições
para você poder realmente estabelecer uma política pública que gere resultados satisfatórios. Por que, Heron? Olha o que ele traz na nossa perspectiva técnica. A perspectiva técnica foca a atenção dos gestores públicos nos objetivos utilitários, altamente estimado nas políticas públicas, os melhores benefícios para o maior número de pessoas. Um estudo de viabilidade técnica, ele tem que deixar claro para a gente, posteriormente, na classificação das políticas públicas, nós vamos perceber que nós temos legislações que regem as nossas políticas públicas e nós vamos perceber que o gestor público, para que ele possa atender o maior número de pessoas, pessoas que venham a ser beneficiadas por essas políticas, elas vão seguir critérios. E a própria legislação descreve esses critérios e precisamos realmente conhecê-los. Você vai perceber que há um direcionamento a políticas públicas que, através da legislação, define quem seria o público daquele tipo de política. E dentro desse contexto, gente, vocês vão concordar comigo que eles vão tentar, ao máximo sempre, abranger o maior número de pessoas, ou seja, o maior número de pessoas vindo a ser beneficiados pelaquele tipo de política pública que está sendo estabelecida. Então, comece a perceber que o gestor público, ele segue essas condições, ele vai ser vinculado à lei, e ele, dentro do propósito estabelecido pela lei, pelas condições que é dada, ainda tem esse outro critério, ele vai direcionar as suas ações para os beneficiários. Perfeito? Presta atenção a essa capacidade técnica, ou seja, essa perspectiva técnica. Primeiramente, nós vamos analisar a nossa organização dentro de um conjunto do todo, ou seja, uma perspectiva organizacional, um ambiente interno. Agora nós vamos para uma perspectiva técnica e, posteriormente, uma perspectiva política. Agora a gente entende o contexto de abrangência geral de uma política pública. Perfeito? Vem para cá. Então, gente, essa frase que realmente eu marquei, melhores benefícios para o maior número de pessoas, levando-os a pensar analítica e sistematicamente sobre as causas e consequências das questões de políticas. Consequências das questões de políticas, bem como sobre quais os prováveis resultados das várias opções de políticas disponíveis para se trabalhar. Perceba, a intenção é sempre atingir o maior número de pessoas ligado ao propósito. Só que aqui eu tenho resultado das várias opções disponíveis para se trabalhar. Apesar da percepção generalizada, perceba que ele não especificou. Heron, e como é que vai cair na minha prova? A sua prova, a VUNESP, ela vai ser praticamente genérica. Ele vai querer conceitos genéricos, salvo se em algum edital, quando você for estudar, o cara colocar automaticamente uma lei que seja ligada a essa característica de uma política pública. Senão, nós vamos ter tudo genérico. E essa é justamente a malandragem que a gente precisa ter. Aí continua. Apesar da percepção generalizada de que os servidores públicos são técnicos, especialistas na área em que trabalham, eles muitas vezes não têm sequer um treinamento geral em análise e gestão de políticas públicas, e muito menos treinamento em análise e gestão do setor em que trabalham. Então perceba que eles vão justamente estabelecendo um propósito, mas nós não vamos ter uma determinada situação. Então aqui você já presta atenção a esses pontos, como eles vão sendo o quê? Abordados. Então, diante desse contexto, saio da perspectiva técnica e venho para a perspectiva política. Então eu tenho uma maior abrangência, que é justamente o intuito que se tem da nossa política dentro de uma perspectiva técnica, e agora a gente trabalha uma perspectiva política, a perspectiva política trata de quem fica com o que durante o processo de políticas públicas. Perceba que agora eu estou começando a descrever esses pontos de políticas públicas.
E os gestores públicos precisam entender o mundo político. Se quiserem ser bem-sucedidos, eles precisam estar particularmente em sintonia com as dinâmicas políticas subjacentes às atividades das políticas públicas em que ele se envolve, identificar os principais atores e compreender suas ideologias e interesses essenciais, bem como as relações entre eles, são traços fundamentais de gestores públicos de sucesso. Olha o que ele traz como uma abrangência para o entendimento desses pontos. Também é essencial a compreensão das trocas políticas necessárias para garantir o acordo entre os diversos atores envolvidos, não somente público como também privados, e interesses opostos em um determinado curso de ação. Então nós temos a perspectiva organizacional, mais a técnica, mais a política. Perceba que isso tudo para poder gerar algo benéfico para a nossa política pública. Perfeito? Preste atenção a essas perspectivas e o porquê delas. Agora, nós vamos estudar classificação. Vai ter alguns pontos dentro da classificação que eu vou chamar a atenção para vocês, referente ao grau de abrangência em prova. Então, todo esse assunto tem que ter pelo menos uma questão na nossa prova. Senão a VUNESP perdeu o foco. Praticamente, se você fizer comparações em provas anteriores, por exemplo, qualquer concurso que você pegar, que caia as características e forma conceitual, as etapas de política pública, nós temos aqui questões sobre o assunto. Fazendo a definição de como isso vai vir na nossa prova, preste atenção agora. Isso aqui é um direcionamento, aquele raio-x de concurso. Eles vão cobrar. Eu vou resolver com vocês 30 questões. Já eu resolvo, finalizo a classificação, já resolvo 30 questões. Algumas são do ICESP, porque não vou ter tantas questões sobre o assunto. Isso no leque geral, juntando propriamente a VUNESP, a FCC, a ESAF e assim sucessivo. E se você fizer comparações do assunto, o que eles têm abordado, por exemplo, lá no Especialistas de Política Pública do MIPOG, praticamente eles trazem uma questão de conceito, que é políticas públicas. Ele traz questões sobre o ciclo, que é outra questão praticamente certa. E outra questão é a classificação. O que é uma política pública vertical? O que é uma política pública horizontal? Então vale sim uma ressalva agora, vale sim uma atenção especial. Eu sei que o nosso tempo é curto, porque a prova já está próxima. Mas se você direcionar, você acerta. Até pelas questões que nós vamos resolver, já traz essa abrangência. Você já tem um norte de como eles poderiam colocar. Então, cuidado para você, na hora do seu estudo, não confundir alguns pontos. Então, preste atenção agora, vale sim esse destaque, sabendo que a VUNESP não tem muitas questões sobre alguns assuntos. São pouquíssimas questões sobre determinados assuntos. E isso, você precisa fazer um paralelo com outros para a gente poder realmente entender o porquê. E aqui você traz toda essa abrangência, então vai dar para a gente fechar nossa prova. Perfeito? Vem para cá. Então, gente, classificação é um dos pontos que eu trago como destaque. E aqui eu vou pausadamente com vocês. A gente vai explicando, vai conceituando, para realmente você conseguir entender o passo a passo. Vamos lá na nossa classificação. Eu tenho a política pública formal. Se revela por meio de textos. Vamos lá. Aspecto formalizado. Se ele é formalizado, ele é expresso. Então ele traz textos, práticas, símbolos e discursos que definem e difundem valores. Viabilizam a execução de serviços e fornecimento de bens. O aspecto formal da manifestação das políticas públicas é predominante nas sociedades contemporâneas, mas elas não necessariamente, presta atenção,
necessitam de normatização para que ganhem existência e sejam implementadas. Olha que item perfeito para a gente poder entender. O que é essa característica formal mencionada? Você vai perceber que ele deixa claramente expresso em textos, práticas e símbolos. Aí aqui eu vou mudar a cor para a gente poder trazer uma ressalva e entender o porquê da coisa. Ó. Mas elas não necessariamente necessitam de normatização para que ganhe existência e sejam implementadas. Gente, o que é que ele está querendo te dizer aqui? Eu trago para cá e a gente vai entender o porquê. Ó. Esse assunto ele vai trazer uma relação. Governabilidade. Se eu tenho uma governabilidade, eu estabeleço para vocês de forma conceitual uma capacidade justamente o quê? De poder governar. Eu tenho uma capacidade, mas olha a palavra, uma capacidade política de governar. Essa capacidade ela é oriunda de uma legitimidade. Você vai prestar atenção que nós estamos diante de um respectivo apoio. Dentro desse contexto, a partir do momento que nós temos a governabilidade, gera essa capacidade, que é a capacidade que o Brasil carece de uma governança. Então, se eu tenho governabilidade e gera capacidade política de governar, uma legitimidade e propriamente esse apoio, nós vamos aqui entender que agora eu tenho a capacidade de implantar políticas públicas. O que é que ele está te dizendo com essa capacidade de implantar políticas públicas? Gente, eu só implanto política pública se eu tiver uma lei falando sobre um determinado assunto? Claro que não. Você vai perceber que os aspectos formalizados, eles vão ser expressos. O gestor ele tem que ter aquela vontade. Se eu não tiver uma lei que regulamente ou que estabeleça parâmetros dentro de um raio de ação, eram que esses parâmetros dentro de um raio de ação. Ele vai te dizer, por exemplo, qual seria a faixa etária da população ligada àquele tipo de política pública. Se é uma política pública ligada ao idoso, então eles vão estabelecer uma data. Eram que essa data que você está falando, eu estou querendo falar para você um ano, tipo, de 60 até, não define, mas quem está abaixo não entraria naquela abrangência. Então eu não preciso ter uma lei que estabeleça, ou seja, que expresse que eu, gestor público, tenho que realmente atribuir uma política pública. Eu não preciso ter essa lei. Isso tem que ser ligado a essas condições que é dada. Então, o aspecto formal que se menciona é justamente expresso. Eu não preciso ter essa lei para dizer assim, ei, gestor, faz. Não, você chega e faz. Isso está ligado à capacidade que é dada. É uma competência que é estabelecida. Se você é ligado à política pública, você vai ver que vai ter várias áreas, vários raios de ação para que você possa compreender. Então, diante desse contexto, você não precisa de uma legislação. Mas, Heron, aí você vai me perguntar, mas, Heron, fazendo aquele estudo técnico, tem alguns assuntos que tem lei? Tem. Aí ali a lei, ela vai, presta atenção, a lei ela vai estabelecer quais são os critérios, características que nós temos. E a lei vai fazer toda essa definição. É tanto que, às vezes, tem alguns pontos na própria legislação, na lei, que realmente regulamenta, que ela é falha.
ela é muito subjetiva e você não compreende. A própria lei não define. Mas, por exemplo, se ela traz uma política pública do idoso, que ela te diz assim que é considerado idoso acima de 60, então 59 não entra. Acima de 60 anos. Então perceba que eles vão trazendo aspectos e vão definindo. A lei traz essa característica. Mas o que é que dentro da classificação ela realmente menciona? Eu não preciso ter a lei, eu tenho que fazer, eu tenho que ter justamente essa capacidade, essa atitude de poder atribuir essas políticas públicas. Perfeito? Então, eu preciso mostrar para você o conceito de governabilidade, o conceito de governança, para que você consiga atribuir e entender o porquê quando ele realmente menciona esses fatos. Beleza? Até aqui simples? Vem para cá. Então, gente, saindo dessa condição, eu não preciso ter uma lei que chegue e diga assim, olha, você, gestor público, tem que fazer. Não, você pode fazer. A lei, quando ela realmente traz, ela vai justamente expressar a sua própria abrangência referente a esses pontos. Perfeito? Dando continuidade. Agora nós vamos estudar quanto à sua natureza. Quanto à sua natureza, nós temos, ó. As políticas públicas podem ser classificadas como simbólicas ou materiais. O que seria uma política material? O próprio termo traz para a gente o aspecto material. São meios de ação governamental que podem, por um lado, prover os seus destinatários de recursos ou de poder substantivo. Aquela pessoa que vai estar na abrangência da política pública que vai ser estabelecida, ele vai dar ao destinatário recursos, por isso ele traz o contexto material, ou de um poder substantivo, ou, por outro, impondo-lhes desvantagens que os levam a diminuir sua capacidade de acumulá-los. O que é que ele está querendo te dizer nessa condição? Exemplo que ele cita referente a uma política material, as que instituem cotas no ensino superior para grupos sociais menos favorecidos, criam diferenciações entre pessoas tributadas e não tributadas. Mas, Heron, por que é que você me diz que dentro de uma política material, quando ele cita as cotas, você vai perceber que a abrangência das cotas, nós temos aqui requisitos. Se nós temos requisitos, ele vai te dizer assim, olha, vai ter cota em uma universidade pública federal, as pessoas que estudaram em colégios públicos. Perceba que ele vai justamente dentro de uma legislação estabelecer parâmetros de abrangência. Por isso que no seu próprio conceito de uma característica material, ele deixa claro os seus destinatários de recursos ou de poder substantivo. Então, essas pessoas, elas vão ser ligadas a uma cota e essa cota ela vai descrever esses pontos. Agora sim, se torna simples para a gente, porque aqui a gente vai trazendo toda essa percepção. Cuidado que elas fazem diferenciações. Então, aqui é uma política material. Só que nós temos uma política simbólica também. Então, vamos estudar o que seria uma política simbólica. Tendem a apresentar impactos relativamente baixos sobre as pessoas. Então, eu tenho esse impacto baixo. Elas não chegam a se concretizar de modo que seus resultados possam ser aferidos objetivamente por serem normalmente, intangíveis. Exemplo, as que procuram fortalecer sentimentos, de patriotismo, comportamentos pacíficos, de justiça social, de posturas éticas. É interessante quando você compara o aspecto material que uma política é dada, quando você fala de uma política de cunho simbólico. Por exemplo, o Exército todo ano comemora em diversas datas ligadas à sua atividade fim. Por isso, eles descrevem aquela característica
simbólica existente e de fortalecimento também da imagem. Por isso, nós vamos compreender que nós estamos diante de aspectos intangíveis existentes. Perfeito? Esses dois não são tão explorados em prova, mas o que vale é você entender o aspecto da política material. O simbólico eu não vi em prova ainda. Perfeito? E aqui a gente vai trazendo esse aparato para vocês como essas abordagens têm aparecido em prova de concurso. Continuando. Outras nomenclaturas, quanto a natureza é dada pelos termos estruturais, conjunturais e emergenciais. Estruturais são de longo prazo e provocam mudanças. Conjunturais são incrementais e de curto prazo. Perceba que tem políticas que o seu raio de ação tem que ser bem mais rápido, até mesmo pela situação que se encontra. Quando você vai para as emergenciais, são para o imediato, situações de urgências ou propriamente calamidades. Agora sim, isso aqui é prova. Mas eram por que prova? Porque aqui eu tenho que saber diferenciar. Não tanto pelo contexto das palavras, mas sim as propostas que nós temos. Quando eu falo estrutural, longo prazo, que realmente causa um tipo de mudança. Conjunturais são incrementais e de curto prazo. Emergenciais são para o imediato, ou seja, situações de urgência ou propriamente calamidade pública. Então, nesse contexto, o que eu preciso? Eu preciso já compreender essas características. Dentro da compreensão, cada política pública ela tem uma finalidade, mas aí é que você vai realmente entender. Uma situação de urgência ou calamidade é uma situação inesperada. Então, gente, não tem como eu definir quando ocorre cada uma delas. Você vai compreender se eu tenho longo prazo, mudança, conjunturais, que ela já é de curto prazo, você vai perceber políticas que são atribuídas a um contexto emergencial. Não tem como eu chegar e dizer assim para você, gente, a educação ela tem que melhorar. E você olha para mim e diz assim, o mais rápido possível, beleza. Mas eu posso estabelecer uma política que daqui a 10 anos eu consiga ter um resultado satisfatório, principalmente trazendo alguns alicerces, fortalecendo aquela base para posteriormente ter esses resultados. Depende muito do propósito, porque se a gente for analisar o que é emergência, tudo vai ser emergência. Não tem como, até mesmo porque praticamente o nosso país, o nosso estado, nós vamos estar diante de muitas situações que são altamente precárias. Perfeito? Vem para cá. Então, gente, descrever essas características emergenciais, conjunturais e estruturais, a gente vai ficar ligado ao contexto de sua definição. Quanto à sua finalidade, aqui sim. Aqui eu vou colocar a prova. Aqui vai ter a importância que você precisa ter para a sua prova. Até mesmo porque eu tenho uma política constitutiva, eu tenho uma política distributiva, eu tenho uma política redistributiva e eu tenho uma política regulatória. Pronto. Essas 4 caem muito em prova. Cai mesmo, eles cobram demais esse assunto. O que nós precisamos? Entender o conceito de cada um. Por exemplo, quanto à sua finalidade. Então, políticas constitutivas. Criam ou estruturam as condições para tratamento sistematizado de determinados problemas. Aqui ele vai falar sobre um determinado problema específico que nós temos. A constituição dessa política normalmente é essencial para a aprovação da legislação, que realmente traz detalhe, ela vai especifique e lhe destine meios e recursos para a consecução de determinados fins. Nesse sentido, representa base para a previsão de orçamento, criação de órgãos responsáveis pela sua implementação e manutenção. Gente, o que você precisa compreender e explorar dessa característica, que uma política constitutiva, ela vai ser ligada a uma legislação que vai ser criada, nós vamos ter uma lei específica para a coisa,
Então, eu vou ter uma legislação. Perceba que ele não fala qual assunto seria, ele só menciona para a gente que essa legislação ela vai ser ligada a um respectivo problema. Que é problema, nós já sabemos. Isso daí não foge à regra. E dentro desse contexto, nós vamos ter pessoas específicas para a sua criação e eu ainda vou ter o principal. Eu vou ter um orçamento justamente para cuidar desse problema específico. Perfeito? Presta atenção à característica quando se menciona referente a uma política constitutiva. Política distributiva agora. Cuidado que nós vamos criar situações para a gente entender. Política distributiva. Estruturam meios para distribuir recursos. Distribuir recursos, o que pode ocorrer via subsídios para aquisição de produtos ou contratação de serviços, ou ainda mediante a concessão de benefícios diretamente aos interessados. A definição de como os recursos terão sua distribuição e de quem serão os beneficiários normalmente é feito por meio de legislação específica. Você vai perceber que quando eu trago a característica distributiva, ele traz distribuir recursos. Aí você me pergunta, Heron, eu vou distribuir recursos para quem? Direta ou indiretamente? Você vai perceber que a característica da política distributiva é justamente gerar benefícios. Benefícios aos interessados. Quem são os interessados? A própria legislação vai te dizer. Então você só precisa compreender quem é quem. Constitutiva, eu tenho uma legislação, um orçamento referente a um problema. Distributiva. Heron, a distributiva, ela pode ser constitutiva? Sim. Mas, Heron, por que sim? Porque eu preciso ter uma legislação que gere essa característica para a gente. Então, essa legislação, dentro de uma determinada finalidade, nós vamos ter, agora, um fim específico, até mesmo dentro do nosso próprio orçamento. Perfeito, gente? Você vai perceber que na própria doutrina, a forma como eles mencionam essas características distributivas, você vai percebendo que eles não especificam, porque se ele especificar para não gerar erro, ele pode até citar um exemplo, é a lei que vai trazer isso. Então, são essas características que a gente precisa entender. Perfeito, gente? Então, aqui eu encerro esse bloco com vocês, meu tempo se estoura, mas não sai. Quando eu voltar, eu volto falando da política distributiva e a gente continua a nossa aula. Beleza? Valeu, gente. Abração.